Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 34 do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E hoje, dia 28 de outubro de 2020, nosso programa de rádio traz a segunda parte de um tema que desperta paixões, a terapia de vida passada. No programa anterior, o de número 33, compreendemos como esta técnica funciona, como ocorre a regressão e acompanhamos alguns casos. No episódio de hoje abordaremos sobre a participação eventual de espíritos na terapia, tanto dos mentores quanto de obsessores. Também saberemos qual a duração média de uma terapia de vida passada e como esta técnica pode nos ajudar em nossa transformação moral. E quem nos acompanha nessa caminhada é a psicóloga Elaine De Luca, uma das pioneiras no Brasil na utilização da técnica de terapia de vida passada. Escreveu 3 livros sobre o assunto e que hoje estão disponíveis de graça em seu site, Elaine De Luca, e esse Luca com 2 Cs, elainedeluca.com.br. A evolução da terapia de vida passada é o primeiro título, As faces do invisível, a influência do nosso passado em nosso alcance, e Amor perfeito, ele está ao seu alcance. No próximo bloco, vamos entender melhor como ocorre a presença de espíritos durante a técnica da terapia de vida passada. Elaine De Luca, o mentor do paciente, ou mesmo o obsessor, eles acabam se manifestando durante a sessão? Como funciona isso na prática? Sim, sem dúvida. Por isso eu escrevi o segundo livro, que chama As Faces do Invisível. Quando eu comecei a fazer a terapia, introjetando a técnica, do Morris Netterton, na minha prática eu fui observando a influência espiritual. Começaram a aparecer tanto os obsessores quanto os mentores. Então, quando um paciente está naquele estado alterado, ele favorece uma aproximação espiritual. Então, após a regressão feita até a hora da morte, quando o paciente se vê fora daquela morte que ele acabou de vivenciar, quando há algum espírito por perto, nós podemos acessar. Então, quando há uma influência negativa, quando há algum obsessor, nós fazemos o diálogo com ele, e ele se manifesta e diz o que pensa, e muitas vezes, se ele foi a vítima, ele tem uma raiva, ele tem uma mágoa, e vice-versa também, Se ele foi o algoz, o paciente está ali no papel de vítima, mas como nós vimos a história inteirinha, até a hora da morte, cada um ali sabe exatamente qual foi a verdade, o que um fez, o que o outro fez, o que exatamente aconteceu. Então, eu trago esse diálogo, fazendo o paciente, se ele foi o algoz, ele pede perdão para o espírito acompanhante, ou vice-versa. Nesse diálogo, eu faço esse espírito compreender que ele morreu, porque às vezes ele não sabe que morreu. Então, eu mostro que aquele com quem ele conviveu foi aquele que morreu na história que nós acabamos de ver. Então, ele acabou de ver que aquele que ele acusa morreu lá, de alguma forma. Aí eu mostro que ele também morreu, se ele não lembra. Às vezes ele não lembra. Eu digo, então você vai lembrar agora. Eu vou contar de 3 a 0 e você vai lembrar. E quando eu conto, ele lembra. Então eu digo, você percebe? Ambos morreram. Só que esse paciente aqui, depois que ele morreu, descobriu que a morte não existe. Ele descobriu que o que morre é o corpo, mas o espírito fica vivo. E que a gente pode ganhar um corpo novo, voltar para a Terra e começar outra vez para ter novas experiências. Então, aquele lá que você está acusando, ele voltou. Ele é essa pessoa que está deitada aqui comigo no divã. Olha bem para ele. Veja, não é aquele. Você está vendo que não é aquele? Ele fala, estou vendo, mas como é isso? Muitas vezes ele se surpreende, mas como é isso? Eu digo, isso funciona assim. Aí eu explico, ele compreende, eu digo, então, ninguém vai voltar atrás, nem você nem ele. Não dá para refazer aquele passado. O que aconteceu, aconteceu. Mas daqui para frente podemos ter uma mudança, uma melhora. Da mesma forma que aquela pessoa hoje está aqui, tentando novas experiências e buscando uma melhora para ser alguém melhor, ela veio aqui me pedir ajuda para ser alguém melhor. Você pode fazer o mesmo. Tem espíritos bons aqui, são mentores muito bons, amigos nossos, e vieram buscar você. Eles vão te encaminhar e lhe ajudar a você fazer também a sua própria mudança. E assim eles vão.
E como os mentores especificamente se manifestam durante as sessões, Elaine De Luca? Com essa experiência, muitas vezes após o diálogo com o, o obsessor ou o acompanhante ali, muitas vezes os mentores se manifestam espontaneamente. Então, aí eu respondo a sua pergunta. Muitos deles, durante esses anos todos, claro que quando eu iniciei, não sabia. Eu fui sabendo com o passar dos anos, né? Então, muitos deles se manifestaram, dizendo que há muito tempo ele queria que aquele tutelado viesse para esse trabalho, porque ele sabia que só esse trabalho poderia ajudá-lo, com a coragem que o tutelado está tendo de vir fazer esse trabalho e encarar com responsabilidade o seu passado e o seu presente. Então, são inúmeras as comunicações. Em vista disso, como era uma coisa que ninguém, pelo menos, fazia, e se hoje faz é muito pouco, em vista disso eu escrevi o segundo livro, As Faces do Invisível. E lá tem muitos exemplos de caso contando exatamente isso. Eu relato a vida passada, se tinha algum inimigo do passado, o que disse, e se tinha algum mentor, o que disse. E agora nós vamos ouvir um caso em que uma paciente tinha o hábito de roer as unhas e vivia triste. Durante a terapia de vida passada, uma presença espiritual surge. A Elaine De Luca dá os detalhes no episódio 17 do podcast Terapia de Vida Passada, o podcast em que ela comenta alguns casos tratados. Vamos ouvir um trecho. Essa moça tinha um problema, entre outros, de roer as unhas. E nesse dia eu estava trabalhando o fato dela roer as unhas, porque ela já era uma mulher adulta, casada, com filhos, e queria muito não roer as unhas, mas não conseguia. Então aflorou o seguinte: moro numa casa muito bonita. Minha mãe morre quando tenho 3 anos. Meu pai cuida de mim, mas tem também uma empregada para cuidar de mim. Meu pai casa de novo e fico muito triste. Não gosto dela. Ela não gosta de mim, acha que eu atrapalho a vida dela. Meu pai é rico. Ela convence meu pai a me pôr no colégio interno. Eu fico muito triste, digo que não quero ir. Ele conversa comigo e diz que é o melhor para mim, que preciso estudar. Ele me leva para o colégio. Eu não gosto daqui. Eu tenho uma amiga que também é muito triste. Nós brincamos muito. Nós vamos numa torre brincar, de esconde-esconde. E eu vejo uma pessoa do colégio. É um padre. Eu o vejo violentando uma das meninas. Ela grita, mas ninguém ouve, porque aqui é longe. Eu fico olhando e fico muito assustada. Quando ele termina, ele ameaça a menina para ela não contar para ninguém. Quando ela sai, ele me vê. Ele me puxa pela orelha e diz que se eu contar alguma coisa, vou apanhar muito. Fico com muito medo e não quero mais sair do quarto. As freiras brigam comigo e acabo saindo do quarto para fazer as coisas. O padre vive me ameaçando. À noite não consigo dormir e fico roendo as unhas. De manhã estou muito cansada. Ele continua levando as meninas para a torre. Um dia ele diz que quer conversar comigo na torre e me puxa. Eu digo que não quero ir. Dou um pontapé nele e saio correndo. Ele vem atrás de mim e eu digo que se ele me fizer aquilo, eu conto. Ele não fez. Em seguida, eu pergunto, como sempre, se ainda ela percebe alguma coisa após ter revivido essa morte. E ela diz assim, que ela vê a presença daquele padre. Então nós passamos a conversar com ele. E eu digo, o que ele está dizendo para você? E ela diz assim, ele diz que tem muita raiva de mim até hoje, porque não era para eu ter visto o que eu vi. E ele quer atrapalhar a minha vida, como eu atrapalhei a dele. Aí eu conversei, eu o orientei, eu o esclareci, eu o fiz perceber a verdade e veja como a presença desse espírito negativo rondando gerava nela aquela mesma apreensão e ansiedade das noites, não é? Que não dormia com medo, roendo as unhas. Ouvimos um trecho do episódio número 17 do podcast Terapia de Vida Passada, em que um espírito participa da terapia. Elaine De Luca, como acontece essa comunicação? Porque normalmente nas casas espíritas, no trabalho de desobsessão, como por exemplo o P3E, tem sempre um médium que dá a passagem para o espírito. E existe também a figura do orientador, a pessoa que conversa com aquele espírito. Como é que esse trabalho se desenvolve durante a terapia? Quem dá a passagem? A paciente? É sempre através do paciente, mas não precisa dar passagem. É muito intuitivo. Então,
eu digo para o paciente o que ele precisa dizer e ele me responde. Então eu digo assim, nós vimos uma vida passada, eram 2 homens que estavam na guerra, um matou o outro, por exemplo. Um está aqui cobrando que ele o matou. Só que nós já vimos que depois que ele matou ele também morreu na guerra. Era uma guerra, ou morria ou matava, né? Então, por exemplo, eu pego esse espírito e mostro para ele. Então, já foi visto lá que ambos morreram. Então, quando eu pergunto para o paciente, tem alguém perto ligado nessa história, querendo se comunicar? O paciente diz para mim, tem. Eu pergunto, quem é? Ele vê com os olhos da intuição, ele diz, é aquele que eu matei na guerra. Eu digo, muito que bem. Então, pergunte a ele, por que ele está aqui perto de você? E ele responde, porque ele diz que não vai ficar assim, que eu tirei a vida dele, que ele não aceita. Eu digo, muito que bem. Então, diga para ele não viu que lá você também morreu depois? Não viu que era uma guerra? E ele vai perguntando, o espírito responde. E todo mundo morreu, que quem estava lá também matava. Mostra que o espírito que está cobrando também havia matado outras pessoas antes. E se não tivesse morrido, mataria também, porque era uma guerra. E assim, eu pergunto, falo para o paciente, pergunte para quem está perto. O paciente pergunta, vem a resposta. Eventualmente, tem paciente que é médio de incorporação. É eventual. Quando é médio de incorporação, eu deixo dar passagem. Aí, da passagem, eu converso direto. Mas é uma grande minoria. Deve ser muito, muito interessante, dinâmico esse momento. Quer dizer, pode acontecer qualquer coisa e a senhora tem que estar preparada, né? Porque sim, é muito dinâmico. Não é uma questão assim, toda vez vai ser a mesma coisa. Não, pode vir 500 coisas diferentes numa mesma sessão. Sim, né? Sim. Porque às vezes, Antônio, um obsessor não está só, né? Às vezes é uma falange, às vezes é um grupo. Então, a gente tem que saber conversar com todos ali, né? E encaminhar todos, não pode ficar ninguém. Não pode ficar. Ninguém pode ficar, entendeu? É praticamente uma desobsessão, praticamente, né? Quase um centro espírita, né? Mas não é o caso, porque a gente está aqui numa questão de terapia. Não é o caso. E de vez em quando... Isso é importante, porque os espíritas ficam com essa questão e acaba dizendo que a terapia não presta por causa disso. E tem uma diferença muito grande para você entender, porque muitos dos meus pacientes, são médiuns e frequentam o centro espírita, e muitas vezes são médiuns de trabalho mediúnico e nunca receberam no centro os espíritos que recebem aqui. Por quê? Porque só acessando as vidas, e primeiro você assumindo o que você fez, aonde fez, se abrindo para mudar aquilo que você sentiu e aquilo que você pensa, é que eles se manifestam. Então, não é a mesma coisa, entendeu? São caminhos que se somam. Por isso, os espíritas sempre falaram assim, não precisa, isso aí a gente faz no centro, não precisa ir na terapia. E tem psicólogo que não faz isso, só traz à tona as vidas passadas e manda o paciente para o centro, mas não resolve, porque é naquele momento, aquele espírito também está em terapia, ele precisa daquele momento, depois ele vai embora. Não adianta eu mandar você no centro daí 3 dias, que você não vai acessar aquilo que você acessou aqui. E nós vamos ouvir mais um caso contado pela Elaine De Luca em seu podcast Terapia de Vida Passada. No episódio 18, ela comenta o caso de uma paciente que tinha um sonho recorrente. Vamos ouvir um trecho. Desde criança, ela tinha esse sonho recorrente. E que ela sempre, quando acordava, se lembrava desse trecho do sonho com detalhes. Então, ela me relatou que ela via uma guerra com pessoas mortas no chão e ela passando por cima dessas pessoas. Ao longe, tinha uma casa com várias mulheres de chapéu e vestido comprido, sentadas numa mesa. Uma dessas mulheres se destaca, está de pé e olha para ela. Pedi, então, que fosse a uma vida passada, onde isto havia acontecido. Se esse sonho é uma revivência de passado, então ele virá à sua mente. E assim foi. Vou relatar exatamente o que ela me disse. Eu tenho pais e moro com eles, numa casa grande e bonita. Meu pai é militar e grita muito, fala alto, não posso fazer nada. Tem que ser tudo do jeito que ele quer. Minha mãe também tem que obedecê-lo. Se a gente não obedece, ele nos castiga.
Tenho que andar todo arrumado, não posso fazer o que quero, tenho raiva de me sentir preso. Vem uma moça aqui em casa, amiga da minha mãe. Ela veio com a mãe dela. Nós nos olhamos e, passado um tempo, nós começamos a namorar. Eu terei que cursar a escola militar, porque meu pai quer. E a moça está dizendo que vai me esperar. A escola é muito dura, fico direto lá, só vou para casa de vez em quando. Estoura uma guerra. Chegam as notícias e nos avisam que temos que ficar preparados, porque a qualquer momento iremos para lá. Começa a ter alguns ataques, vou num avião com outros homens, nos deixam numa floresta. Estou assustado. Fizeram trincheiras, ficamos esperando deitados nas trincheiras no chão. O inimigo chega e temos que atacar. Chega mais gente, começamos a ganhar e vai me dando prazer. Perdi o medo. Agora acabou a guerra. Me vejo pisando entre os corpos e sinto muita aflição. É horrível, exatamente como ela via no sonho, não é? Volto para casa e a moça está me esperando. Sinto que gosto dela, mas não é mais como antes. Decido que não obedeço mais meu pai. Acabo casando com ela, mas só porque ela quer. Eu aviso que não vou deixar de sair com meus amigos. Moramos na minha casa, na casa do meu pai. Ele me sustenta, mas quer que eu me torne responsável. Quer que eu trabalhe e eu digo, para quê? Eu tenho várias mulheres. Minha esposa chora, quer que eu pare com essa vida. É muita bebida, muito cigarro, muitas mulheres. Ela diz que vou me acabar. Eu não ligo, estou feliz e sossegado. Já tenho por volta de 40 anos e começo a ter dor de garganta. Vai piorando, mas eu não ligo. É difícil falar agora, me aperta a garganta. Fico cada vez pior. Não consigo mais falar. Penso que eu não vou mudar o meu comportamento. Agora estou de cama, já não consigo mais falar, tenho muita falta de ar, tenho muita dor, eu estou morto. Em seguida, se apresentou um espírito, sentimos uma presença e eu pedi que ele identificasse. E se apresentou a moça. A moça, ele me diz, né, que via a mesma moça, a que foi esposa dele. Então eu perguntei o que ela queria e ela estava desesperada, chorava compulsivamente e disse: eu fiquei esperando ele voltar e ele voltou outra pessoa. Eu insisti em casar porque pensei que ele voltaria a ser o homem que ele foi. Eu gostava muito dele, queria cuidar dele e ele não deixou. Eu fiquei esse tempo todo com ele, sim, não fui embora. Eu quero continuar ao lado dele. Eu estou esperando ele voltar a ser do jeito que ele era. Eu não vou conseguir ficar longe. Claro, não é muito fácil, mas conversei bastante com ela e mostrei as diferenças, não é? Mostrei que a moça hoje é uma mulher, não é o homem que ela amou, o quanto as coisas mudaram, que aquele moço depois da morte reencarnou e ela não, que ela está presa naquele fato. E conversando, esclarecendo, ela aceitou partir e assim se libertaram um do outro. Ouvimos um trecho do episódio 18 do podcast Terapia de Vida Passada. No próximo bloco, a terapeuta Elaine De Luca explica como sabe se o paciente precisa passar pelo tratamento de vida passada. Agora, a minha curiosidade é o seguinte: vocês têm a psicologia tradicional e tem a psicologia, né, a psicoterapia, da terapia de vida passada. Qual é o critério para você definir se você vai para um caminho ou vai para o outro? Tem alguma situação assim, só casos assim muito bizarros que vão para a terapia de vida passada ou não? Qualquer situação. É assim, a pessoa que me procura, ela só quer fazer terapia de vida passada. As pessoas não me procuram querendo A ou B ou C. Esses anos todos, pelo menos, foi assim. Muitos já fizeram inúmeras terapias. Muitos já fizeram psicanálise, já fizeram terapia junguiana, já fizeram comportamental, já fizeram tratamentos médicos. Geralmente, as pessoas me procuram e me procuraram sempre como último recurso, mas não necessariamente. As pessoas buscam uma terapia de vida passada e, a priori, todos estão abertos a ela. Então, eu faço uma entrevista, eu deito no divã, uso a mesma indução para todo mundo, que é a técnica, aos que regridem e aos que não regridem. Se a pessoa não entra em regressão, ela não está aberta ao tratamento. Eu não forço.
Eu tento 1, 2 vezes. Não entrou, suspendo a terapia. Se eu suspendo, a pessoa é livre para buscar a outra terapia. Eu não trabalho com uma outra técnica, entendeu? Porque se eu parto do princípio das vidas passadas e que aquilo está refletindo hoje, todo o meu enfoque é em cima disso. Eu prefiro que um outro terapeuta com outro enfoque trabalhe de uma outra maneira. Ou seja, a pessoa pode já ter procurado a terapia tradicional para resolver, por exemplo, um medo de altura. E como não conseguiu uma solução, procura a terapia de vida passada. É assim que funciona, Elaine? É isso, porque geralmente a pessoa, quando me busca, ela já fez as outras terapias em busca dessa solução e ela não teve. Então, ela vem como mais uma tentativa, porque ela não teve. E aí, na questão da terapia de vida passada, ela é um pouco mais rápida, mais ou menos em questão de tempo, assim, são o quê? 5 sessões está resolvido o problema, 10 sessões, enfim, tem um tempo de limite para fazer esse tipo de tratamento? Isso. Ela costuma levar mais ou menos 3 meses. Então, ela é uma terapia breve em termos de terapia, porque ela é muito profunda, porque a gente acessa o inconsciente direto, né? Então, aquilo que ele tem que ver, que são os nós das questões, afloram. Então, é uma média de 3 meses. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, não tem um número justo. Por quê? Porque cada um tem um tanto de problemas, né? Às vezes você vem com uma queixa e tem paciente que tem 20 queixas. Tem gente que tem problema de saúde, que tem a depressão, que tem o nervosismo, que tem o medo, que não vive bem no seu relacionamento, né? E outros não. Então, é claro, dependendo do número de vidas que você precisa trazer à tona para ficar bom, demora mais, se for um número maior de vidas. Se você tem que rever um número menor de vidas, é nessas que você está preso, e essas vão resolver o problema, você vai ver um número menor, a sua terapia vai ser mais rápida. Por isso que a média é 3 meses, ou para mais ou para menos alguma coisa. E aí a periodicidade seria o quê? Uma sessão por semana? Como é que a senhora trabalha? É assim, é uma sessão por semana, sempre de 2 horas seguidas. A sessão demora 2 horas, não é uma sessão que nem uma terapia convencional que demora 50, 60 minutos, porque o processo da regressão é demorado. Então, eu sempre converso com o paciente para saber como ele passou a semana, eu deito, faço a regressão, se tem influência, nós conversamos com as influências, depois ele senta na minha frente e eu discuto com ele tudo que foi visto, fazendo os links do que ele viu com a sua vida atual. E ao passar, né, pelas sessões, eu vou fazendo o link entre várias sessões, juntando, olha, numa aconteceu nisso, olha, na outra resultou naquilo, mas aquela aconteceu aquele outro. Está vendo isso refletindo hoje? Porque você não resolveu tal comportamento em nenhuma delas, porque você sentiu a mesma coisa. Então, eu vou fazendo um trabalho de terapia, unindo aquele passado à vida presente, para que você mude hoje, né, em vistas de um futuro. A senhora grava essas sessões, para depois a senhora ter aí um relatório, alguma descrição um pouco mais pormenorizada aí de cada uma dessas sessões, ou não? É tudo aqui na cachola mesmo? Sim, não. Não, eu escrevo tudo. Então, cada vírgula está anotada. Então, eu faço a terapia inteirinha anotando cada palavra do paciente. Por isso, eu consigo relatar casos no livro, no podcast, né? Que é só um resumo. Mas cada paciente tem um prontuário, eu tenho tudo arquivado, desde que eu comecei. Então, eu tenho um arquivo imenso. Cada paciente tem o seu prontuário guardado, com todas as vidas que ele reviveu, com tudo que ele sentiu, com tudo que aconteceu, com tudo que ele me contou cada vez que veio. Então, quando o paciente recebe alta, isso está arquivado no nome dele. Então, tudo está guardado. Eventualmente, o paciente volta, às vezes, daí muitos anos, quer rever uma questão, surgiu uma questão nova, eu pego aquele prontuário, a gente faz um repasse pelo que ele viu, como as coisas aconteceram dali para frente, entendeu? E aí a gente faz novamente. Então, depois é assim, para a pessoa receber alta, funciona assim, eu disse que é uma média de 3 meses, não é? Como é que eu sei que acabou? Porque em cima de cada questão, Antônio, eu trabalho quantas vezes for necessário. Por exemplo, você me disse que tem medo de altura, eu trabalho numa sessão, a gente vê aquela vida inteirinha até a hora da morte. Um outro dia, eu vou trabalhar o mesmo tema, vou dizer, veja se ainda tem algum momento passado que lhe gere o medo de altura.
repita. Essa altura me dá medo. Eventualmente, tem mais vidas, porque o que gera um trauma, geralmente, é a repetição. Dificilmente o paciente hoje tem um sintoma, seja ele qual for, porque só ocorreu uma vez. Geralmente ocorreu várias vezes. Então, aquela vida com medo aflora, uma vez, duas, três. Tem um dia que eu trabalho a mesma coisa e o paciente fala para mim, eu falo, repita a frase, né? Essa altura me dá medo. O que vem à mente? Ele fala, não vem mais nada. Não vejo nada, é um branco só. Ou, às vezes, ele também diz assim, olha, vem um pedacinho de cada uma daquelas que eu já vi. Lembra? Aquela. Então, o próprio inconsciente mostra que fechou. O que ele tinha que ver com aquele tema, fechou. Aí eu dou esse tema encerrado. Então, tem um momento em que nada mais aflora. Aí é o momento da alta. Em paralelo, geralmente o paciente já está me relatando o quanto ele está melhor, o quanto determinadas coisas ele já não sente, o quanto determinadas emoções ele não teve mais. Em regra, a melhora dele acompanha o fechamento da terapia. Qual o recorde que um paciente atingiu em número de vidas passadas relembradas, Elaine? Eu lembro de um caso, porque nesse caso ele foi único. Depois desse, teve mais um que chegou perto. Essa paciente reviu 92 vidas. Então, esse tratamento foi muito mais longo, ele demorou mais de um ano. Então, essa paciente tinha um problema muito sério e ela teve uma transformação assim absurda nesse um ano com a terapia. Ela reviu 92 vidas, por quê? Porque ela sempre batia no mesmo erro. Então, ela estava numa encarnação onde ela sofria, por exemplo, uma traição, ela ia lá e matava quem a traiu. Numa outra vida, ela sofria a traição de novo, ela ia lá e matava. Numa outra, quem traía era ela. Alguém a matava. E ela nunca conseguia superar esse bate-bola. Então, ela ficou repetindo, sempre ela queria se vingar. Ela nunca aceitava a vítima, a vida de vítima que era necessária como uma reparação do mesmo erro, perdoando, aceitando, passando por cima, entendeu? Continuando. Ou ela matava ou ela se suicidava, um dos dois. Ela passava por aquele trauma e ou ela se matava ou ela ia lá e se vingava. Então, ela reviu muitas vidas semelhantes até que ela conseguiu ver vidas onde ela conseguiu melhorar. E essa moça hoje era um caso assim, dentro da nossa psicologia convencional, diria que era uma psicose quase, entendeu? Porque ela tomava muitos remédios, ela quase não saía de casa, ela tinha 40 anos e nunca tinha tido um namorado, ela ia com a mãe dela para todos os lugares, ela dava aula, era professora, mas ela conseguiu se formar com muita dificuldade, tinha muita dificuldade para dar as aulas, para preparar as aulas, ela tinha dificuldades inúmeras. Quando a terapia acabou, ela casou, ela quase já não tomava medicação, ela já dormia muito bem, ela já não ficava tão nervosa. Enfim, a vida dela se transformou completamente. Provavelmente, ao rever situações negativas no passado, o paciente tem a oportunidade de repensar a vida presente e procurar não cometer erros que possam prejudicá-lo no futuro. Ou seja, é um incentivo e tanto para a reforma interior e transformação moral, não? Sem dúvida, Antônio. Por isso que eu não me foco só na hora do trauma. Há pessoas que fazem terapia de regressão e acham que só reviver o trauma liberou tudo. Então é isso. Eu vou lá naquela hora que eu morri caindo do avião, né? Ou na hora de uma briga. Não é só isso, não. Para que haja essa reforma íntima, esse autoconhecimento profundo, essa evolução moral, é que você tem que rever as vidas e entender em cada vida por que você escolheu A ou escolheu B. Por que você fez isso e não fez aquilo? E aí você tira a lição. Então, cada vez que você vê uma vida até o fim, eu mostro para a pessoa, olha, por que ou ela mesma percebe e fala, eu podia ter feito tudo diferente, eu não devia ter feito tal coisa. E, ao mesmo tempo, eu mostro, havia possibilidades, A, B e C. Quer dizer, você não viu uma possibilidade. Então, hoje, na vida presente, é o momento de você enxergar essas possibilidades. A pessoa vai vendo tudo onde ela errou, que más escolhas ela fez para hoje não fazê-las. Então, todo o objetivo da terapia é uma elevação moral, é uma elevação espiritual muito grande. E, por isso, muitos pacientes transformam muito a vida depois da terapia, porque é um degrau na evolução, porque é um trabalho onde a sua consciência amplia de tal maneira
que você faz uma grande transformação exatamente moral. Não é o trauma em si apenas, não é a catarse que você libera daquela situação dolorosa, mas eram todas as sensações, emoções, decisões que estavam imbuídos naquela questão. Ótimo. E assim nós encerramos, assim, agradecendo muito a nossa querida psicóloga aqui, psicoterapeuta de vida passada, a Elaine De Luca, que é uma das pioneiras na utilização desse tratamento aqui no Brasil, desde 1981, né, quando aplicou aí a TVP pela primeira vez em um paciente. Elaine, olha, muito obrigado pela atenção, muito obrigado aí por essa disponibilidade de nos informar um pouquinho mais sobre a terapia de vida passada. Antônio, eu é que agradeço, viu, a oportunidade de poder divulgar, né, de poder esclarecer, de tirar o medo, de tirar o misticismo, né, de tirar o mistério e deixar as coisas claras, porque ela é uma terapia muito objetiva, muito clara, com resultados muito claros, e estou à disposição. No próximo bloco, as mensagens de nossos ouvintes. Chegamos ao tradicional bloco final, onde lemos as mensagens de nossos ouvintes. Você também pode participar, deixando algum comentário em nossa página no YouTube, Facebook e Twitter. É só procurar por O Espírito do Evangelho. Também estamos no WhatsApp e Telegram. O primeiro episódio sobre terapia de vida passada trouxe muitas reações de nossos ouvintes. Quem se aventurou pelo programa curtiu. Foi o caso da Sandra Souza, muito interessante, adorei, disse ela. E da Célia Lage, que também gostou do episódio e disse que o assunto é intrigante e apaixonante. Mesma opinião da Maria Cecília Rodrigues, que acrescentou: seria muito bom que tivéssemos a mente aberta para aceitar essa terapia. A Célia Pavan ressalta o alerta da Elaine De Luca de que a terapia de vida passada jamais deve ser usada com base na curiosidade. Já a Regina Domingues agradeceu pela oportunidade de conhecer melhor esta técnica, assim como a Sandra Rodrigues. Já a Sandra Sonageri disse que não é muito a favor desse tipo de terapia, mas que é sempre importante aprender. Acho que este é o ponto, ter informação e fazer o discernimento. Cada um de nós aqui pensa qual seria a melhor alternativa, o melhor caminho a ser seguido, mas com base numa informação e nessa reflexão. Agradecemos ainda as mensagens da Zuleika, da Andréa Barleta, da Ana Estevam, do Luiz Eduardo, da Flávia Queiroz, da Tânia Russo e da Ana Rubim. O podcast O Espírito do Evangelho pode ser ouvido em diversas plataformas de áudio como Spotify, Google Podcast, Apple, Castbox, Deezer, Anchor, entre outros. E os episódios também são disponíveis no YouTube, nosso canal O Espírito do Evangelho. Inscrevam-se nesses aplicativos para sempre receberem a notificação dos novos programas. No caso do YouTube, ative o sininho para receberem todas as notificações. E se gostarem do conteúdo, curtam e compartilhem. Até a semana que vem, quando iniciaremos uma série especial sobre o Evangelho de Mateus. Fiquem bem, fiquem com Deus.